Olá pessoal, estamos aqui de novo e eu estou trazendo para você uma série de playlists chamado Ferramentas de Coach. Na ferramenta 1 nós falamos sobre a ferramenta do líder coach de perguntas poderosas, de como é que ele usa o método da liderança coach com o seu liderado. Hoje eu quero falar para você de uma ferramenta que vai ajudar você a identificar soluções para você, para algum liderado seu, inclusive também para a sua equipe. É uma ferramenta fantástica ensinada pelo coach Brian Tracy. A ferramenta se chama Ginástica Mental. Olha que bacana, vocês podem ter certeza que vai te ajudar muito, como tem ajudado muita gente. Entre você e seu objetivo, sempre vai haver uma dificuldade. Às vezes você traça um objetivo, às vezes você traça uma meta, mas entre a sua meta, o seu objetivo, às vezes aparecem as dificuldades, os empecilhos, né? Eu digo que é como a história do poeta, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, como dizia Carlos Drummond de Andrade. Então, entre você e sua meta, sempre tem um problema, sempre tem uma dificuldade. E quanto maior a meta, o desafio, mais as chances de, na hora que você começa, no meio do caminho aparece um problema. E muita gente desiste. Não, você tem metodologia para resolver, você tem como identificar soluções para que você possa ter uma mentalidade de soluções. Então, a ferramenta de ginástica mental, ela quer trazer para você essas soluções, quer te ajudar a ter uma mentalidade de soluções diante dos problemas, das dificuldades, ser um líder, né? Porque um líder necessariamente, ele tem que ter aptidão para resolver problemas, ele tem que ter uma mentalidade de solução, ou seja, a orientação dele é uma orientação para soluções. Então, a teoria das limitações diz o seguinte: remova o seu gargalo. Normalmente, 80% dos nossos problemas estão dentro da gente e nós temos condições de resolvê-los. Então, é muito importante você poder desenvolver essa mentalidade de soluções para, de fato, conseguir superar as suas limitações. Então, eu quero trazer para você esta ferramenta. Ela tem 3 passos. Qual que é o primeiro passo dessa ferramenta? Primeiro passo é quando você identifica o problema, o real problema seu, da sua equipe. E aí eu trago uma dica para você nesse slide, né? Qual é o seu maior problema para ser um líder específico? Talvez você tenha um grande problema para ser um líder. Gestão do tempo, você tem dificuldade de delegar, ou algum objetivo específico que você não está conseguindo atingir. E qual é o problema disso? Então é muito importante você identificar de maneira adequada qual é o problema. Então aí o que você vai fazer? Você vai escrever o problema, você vai colocar essa pergunta que você está vendo aí na tela, pode ser uma outra pergunta relativa a um problema. Qual é o problema para o desempenho da minha equipe, né? Para que minha equipe atinja um desempenho melhor, para que eu consiga isso ou aquilo. E aí você escreva o problema, tá? O primeiro ponto, identificou direitinho o problema, escreveu o problema. Aí o que você vai fazer? Olha que legal, você vai transformar o seu problema numa pergunta. Por que transformar o seu problema numa pergunta? Se você transforma o problema numa pergunta, por exemplo, começando com a palavra como, o como remete a uma estratégia, a uma ação, você vai deixar a mentalidade do problema, que às vezes está ali com a porta fechada, vira ponto final, vira um muro na sua frente, você vai abrir perspectivas, você vai abrir oportunidades. Olha que bacana. Então você vai transformar o seu maior problema em uma pergunta e aí você vai dizer, né? A partir do como, você vai transformando aquilo ali, aí você vai buscar 20 soluções. 20 soluções para o problema. E você escreva a pergunta e escreva de 1 a 20 e vai escrevendo. Tudo bem, as 3, 4, 5 primeiras é mais fácil. Por isso que chama ginástica mental, porque depois você vai ter que pensar, você vai ter que esticar sua mente. Quando você estica sua mente, você está sendo mais criativo, está ajudando você a desenvolver. Você vai estar encontrando soluções. Não pare enquanto não encontrar as 20 soluções. Então vamos dar um exemplo. Digamos que você tenha o seguinte problema. Você tenha um problema específico ali com sua equipe de vendas, né, para atingir o resultado. Como posso fazer para melhorar o resultado da minha equipe? E aí você vai identificando 20 possíveis soluções. Vai escrevendo. O que vier, você vai escrevendo. Se der 21, 22, 23, 24, 25, não tem problema. Eu te digo uma coisa, depois que você fizer esse exercício, mesmo que você vai para o terceiro passo para escolher uma solução, muitas soluções vão se abrir. Ou seja, você vai perceber que a sua mente virou uma mente de solução.
Aí você entra no terceiro passo. Qual é o terceiro passo? O terceiro passo, qual é a melhor solução das 20 para o momento atual? Você vai identificar a melhor solução. E aí você vai escrever esta melhor solução. Olha que bacana. E aí, você chegou a essa melhor solução, você transforma ela num plano de ação. Coloque ela em prática, né? Numa ação bem concreta de como você vai colocar ela em prática. O Brian Tracy diz também que você pode ainda pegar essa solução, fazer uma pergunta com ela e encontrar mais 20 soluções, tá? Ou seja, a sua mentalidade ela vai transformar completamente. Ou seja, você vai começar a ser uma pessoa de soluções. A sua mente vai pensar diferente sobre aquele problema, sobre aquela situação. Então é uma ferramenta fantástica para você usar com você, quando você tiver uma dúvida, com um liderado que esteja na sua frente, coloca uma situação, e até na equipe, você pode colocar isso num quadro, né? Usar o primeiro passo, qual é o problema, escrever a pergunta e ali fazer 20 soluções. Então é uma ferramenta que vai abrir caminhos, alternativas, soluções para você e sua equipe. Ginástica mental. Aprenda a desenvolver e você vai ser mais apto para resolver problemas, porque um bom gestor, um bom líder coach, né, ele tem que ter aptidão para solucionar problemas. Desenvolva, né, as ferramentas de coach. Eu te espero. No próximo vídeo nós estaremos falando da terceira ferramenta de coach. Aproveite, se você não se inscreveu ainda, inscreva, convide, né, os seus amigos para se inscrever no meu canal. Vamos juntos, vamos com ferramentas de coach.